pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje trazemos a doutora Renata Mendes, que é advogada, especialista em privacidade, proteção de dados e direito empresarial. Ela tem feito aí com a gente uma série de gravações explicando muito bem a questão de LGPD. Esse assunto é extremamente complexo, então ela vem trazendo para a gente as situações do dia a dia, como aplicar, por que aplicar, quais são os riscos. E hoje a gente vai falar das 10 bases legais da LGPD. Doutora, obrigado mais uma vez antecipadamente por estar com a gente, compartilhar o conhecimento do seu escritório. Maravilha. Vamos lá. Bom, vamos lá. Hoje a gente combinou, então, de falar sobre as bases legais da LGPD. Uhum. E o que são as bases legais, né? São as razões pelas quais a lei me permite tratar dados. Se eu não tiver essas bases, ou se o meu tratamento de dados não se enquadrar numa dessas 10 bases legais, eu não posso, de maneira nenhuma, tratar os dados do titular. Tá bom? Perfeito. Então, a lei trouxe para a gente 10 bases legais, né? Que são elas: o consentimento, a obrigação legal, políticas públicas, pesquisa, execução de contratos, exercício regular de direitos de processo, a proteção da vida, a tutela da saúde, a proteção ao crédito e o legítimo interesse. Tá? Então, eu só posso tratar dados se esse tratamento se enquadrar numa dessas 10 bases legais. Então, vamos para a primeira, que é a mais polêmica, a mais famosa das bases legais da LGPD, que é o consentimento. Muito se fala, e tem muita gente que tem esse entendimento, né? Eu não sei quem foi no mercado que simplificou e que resolveu dizer: LGPD é só você pegar o consentimento do titular. E aí muita gente saiu criando termo de consentimento, pedindo termo de consentimento para todo mundo. E legal, eu posso tratar dados quando eu tenho o consentimento. Mas o consentimento, ele tem umas regras. Uhum. Né? Então, e eu digo que ele é um dos mais perigosos. A gente tem que tentar fugir do consentimento. Por quê? O consentimento, ele é dado pelo titular e, da mesma maneira, a lei garante para aquele titular que ele revogue este consentimento a qualquer tempo. Nossa. E é isso que esqueceram de dizer para a maioria dos empresários, para a maioria dos agentes de tratamento de dados. Então, aquela pessoa que acha que colheu o consentimento e pode fazer o que ela quiser, pelo tempo que ela quiser, ela está redondamente enganada. Então, o consentimento, ele é uma base legal frágil. Uhum. Tem algumas questões na lei, né, alguns pontos da lei que ele exige que você trate por consentimento. Quando, por exemplo, a gente vai tratar dados de criança. Né? Então, para tratar dados de criança, eu preciso do consentimento dos pais. Perfeito. Fora esses pontos onde a lei exige que seja o consentimento, eu devo tentar fugir do consentimento. Porque você, óbvio, todo agente de tratamento, ele tem que prestar contas, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Tem que ter transparência, tem que dizer para o titular, tem que ter uma finalidade, uma necessidade, e isso tem que estar vinculado a essa base legal. E o consentimento, do contrário do que muita gente acha e do que muita gente prega, ele não é a melhor base legal ou a mais segura ou a mais firme, né, para se tratar um dado. Uhum. Eu imagino, até se ela não tiver respeitando os 11 princípios e as outras bases legais, esse consentimento ele pode ser um papel praticamente nulo, né? Você dá uma coisa para a pessoa assinar que fere os 11 princípios ou os demais itens da base legal. Imagine que eu te dou um dado que tem uma outra finalidade, uma outra base mais forte, e peço para você excluir. Só que amanhã você vai precisar dos meus dados por alguma razão. Uhum. Que está justificada numa outra base legal, mas você não tem mais, porque você foi obrigado a excluir. E a exclusão dos dados, a revogação do consentimento, é um direito do titular garantido pela lei. Então, você não pode, se
Se a sua forma de colher dados foi o consentimento, você não pode recusar a exclusão e a revogação dele. Não está na mão do agente de tratamento. É um direito do titular. Entendi. Mas essa exclusão, por exemplo, área da saúde, ela fez um procedimento cirúrgico num paciente, utilizou tais medicamentos para resolver essa questão, esse procedimento, tem lá todos os prontuários de quem a equipe que atendeu, tudo que aconteceu. Aí passa 60 dias, o paciente vai lá falar, some com todos os meus dados, do que eu não quero que fique registro nenhum aí, pode vir um parente meu pedir, pode ter uma pessoa trabalhando aí dentro que pode pegar esses dados e compartilhar no meu bairro. E aí? Muito bem colocado, Marcelo. A gente vai pular aí algumas bases legais, né? Para esse tratamento de saúde, o armazenamento desses dados não é o consentimento. É a segunda base legal da qual a gente vai falar, e até parece que a gente combinou, né? Que é a obrigação legal. Existe uma lei que determina que os prontuários médicos sejam gravados por um determinado tempo. Se eu não me engano, são 20 anos. Então, o fato do médico ou do hospital armazenar aquele prontuário, aí vamos lá, com os dados necessários ao cumprimento dessa obrigação legal, não é consentimento. E aí o titular pode chegar lá. Só que, veja, de novo, se eu dei para ele, na hora dele entrar lá, de eu colher aqueles dados, um termo de consentimento, ele pode revogar. Porque ficou fragilizado. E aí olha onde eu estou. Ou eu não cumpri a LGPD, porque eu não armazenei, e a minha base legal para colher e armazenar aqueles dados era o cumprimento de obrigação legal, ou eu não cumpri porque eu colhi por consentimento e revoguei quando o titular pediu. Então, das duas formas, se eu não fizer da forma correta, eu estou exposta à sanção da lei. Exatamente. Por isso é que é extremamente importante, de novo, e a gente já fez algumas conversas, e você vai me ouvir falar muito disso, do programa de adequação. Porque quando eu faço o programa de adequação, na etapa do mapeamento, eu vou entender todas as bases legais, todas as finalidades de tratamento e as necessidades de cada dado e fazer esse cruzamento da finalidade com a base legal. Entendi. Entendeu? Então, dentro de uma mesma empresa, eu posso ter dados que eu estou colhendo para uma finalidade que atendem a uma determinada base legal e outros que vão atender a outra base legal. Então, por exemplo, eu já vi profissionais aí orientando para que o empregador colha termo de consentimento para tratar os dados do funcionário. E tem algumas questões, por exemplo, a base legal. Primeiro, porque a gente tem uma base legal que é a obrigação legal, porque eu tenho dados lá que eu tenho que colher do funcionário, porque eu tenho que informar o governo numa obrigação que se chama e-social. Então, aqueles dados, o funcionário não tem o direito, né? Por mais que ele seja titular daqueles dados, ele não tem o direito de revogar o consentimento e de me impedir de informar o e-social, porque é uma obrigação legal. Então, esta é uma base da Lei Geral de Proteção de Dados que me permite, inclusive, compartilhar os dados no cumprimento daquela obrigação legal. Entendi. Eu vou fazer mais duas perguntas bem provocativas para a gente avançar bastante. Vai ficar mais rico ainda a tua explicação, que está bem detalhada. Vou te dar dois exemplos. Uma obrigação legal. Por exemplo, imagina um laboratório farmacêutico que deve ter uma área lá extremamente restrita, onde faz, sei lá, o processamento das fórmulas, etc. Ele tem que ter controle de acesso de quem entrou, quem manipulou, quem mexeu, quem mediu, quem fez não sei o quê. Imagina que isso é para uma base legal, porque ele tem uma regra. É isso? Ele tem que ter esse controle e precisa guardar isso por muito tempo, porque imagine que agora um lote de um negócio que foi feito em julho do ano passado deu um problema no mercado. Vai ter que fazer uma análise para acontecer. Isso, e vai ter que ter registro. E aí? O que a LGPD fala sobre isso? A respeito da base legal, existem componentes aí que têm livre acesso, que você vai comprar até sem receita. Se você chegar lá na farmácia de manipulação e falar, eu quero manipular, sei lá, um colágeno. Enfim, não sei, uma bobagem qualquer, assim. Não que colágeno seja bobagem. Mas, isso aqui não precisa de receita, então ele tem lá, a Renata foi lá, comprou o colágeno e tal, talvez ele nem precise para aquele tipo de coisa,
do meu nome completo, porque não exista essa base legal. Mas vamos supor que existe uma lei para venda de medicamentos que são chamados controlados. Uhum. Que aí você precisa identificar para quem você vendeu, a dose que você vendeu, de que lote você utilizou, quanto foi para aquele medicamento. Uhum. Então, isso é o cumprimento de uma base legal. E vamos para o outro lado também, daquele lado que vai comprar uma bobagemzinha qualquer, manipula aí para mim alguma coisa, uma vitamina que não tenha controle, ou alguma coisa assim. Só que eu estou comprando, a compra e venda é um contrato. E a gente vai ver lá, né, que era a quinta base legal, que é a execução de contrato. Então, se aqueles dados são importantes para a execução do meu contrato, ele também, importantes não, necessários, para a execução do contrato, ele também vai estar cumprindo uma outra base legal. Só que o que o programa de adequação faz? E lembra lá que a gente comentou já, falando sobre isso em vídeos anteriores, sobre a prestação de contas? Uhum. No meu relatório, eu tenho que estar lá, esse dado, neste caso, é coletado para o cumprimento desta obrigação legal, execução de contrato. Este dado é tratado por conta de uma obrigação legal. Eu preciso fornecer, armazenar e informar, né, a Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde, a utilização de determinadas substâncias. Entendi. Né? Então, se eu tenho uma lei que me obriga a alguma coisa, isso vai justificar o tratamento de dados pela obrigação legal. Se eu não tenho a questão do cliente, do comércio, quando a gente falou de pequeno comércio, nós falamos sobre isso, de colher o consentimento para ter o cadastro lá do cliente. Mas se o dado que eu tenho é para compra e venda, então, se numa compra e venda, por exemplo, eu preciso da emissão da nota fiscal, essa compra e venda é um contrato. Entendi. Então, ele vai entrar lá na execução de contrato. Uhum. Na ocasião, por exemplo, que aí não é uma obrigação nesse exemplo que a gente deu agora. Muitas empresas têm a área de P&D lá, pesquisa e desenvolvimento. Sim. Então, ali está a inteligência da formação de novos produtos, de coisas que assim. Então, imagine lá uma indústria, então assim, ela não está vendendo, não está comercializando, não está fazendo negócio com ninguém. Ela só está trabalhando com os funcionários dela e os prestadores de serviço que eventualmente possam entrar ali naquela área de P&D. Dependendo do assunto, as empresas têm um controle muito rígido de quem entra lá, quando entrou, o que participou, o que acessou, tudo que ele foi feito. Precisa ter esse controle. Como é que a empresa guarda essa informação? Porque assim, isso não está cumprindo base legal de nada. É só o interesse comercial dela de controlar quem vai lá, quando foi, o que foi, o que tinha pronto, o que essa pessoa acessou, para se eventualmente acontecer um vazamento de informação, ou por algum outro motivo ela tem os dados dos cadastros. Como é que se comporta? A gente tem algumas bases legais, por isso que não dá para generalizar uma determinada razão, mas se eu tenho um controle de acesso, porque eu trabalho com substâncias que eu preciso provar quem mexeu, quem não mexeu, aí a questão é para quem vai ficar disponível esses dados? Eu posso anonimizar esses dados? Eu posso, de alguma maneira, criptografar esses dados para que não fique aberto para todo mundo? Só quem vai ter acesso. Tá? O que seria anonimizar os dados? Hã? O que seria anonimizar os dados? O anonimizar os dados é eu não deixar que identifique, por exemplo, a pessoa. Então, eu posso saber que foi... Mas eu tenho que me certificar de que isso está realmente anonimizado. Então, eu tenho, por exemplo... Eu sei que um homem de 30 anos teve um determinado comportamento. Isso está dentro de uma janela e eu não consigo identificar esse comportamento. Tá? Mas, por exemplo, a gente fez um trabalho para uma associação de esporte e aí a gente identificou que numa região X tinha uma mulher que teve um determinado desempenho naquele esporte que ela pratica. Naquela região e com aqueles dados, todo mundo sabia quem era. Entendi. Por mais que não tivesse o nome, não tinha o nome da cidade. Por quê? Porque é um esporte mais difícil, enfim.
e que naquela região só tem uma mulher que tem aquele desempenho. Então, aquilo dentro da associação não era anonimizado, porque todo mundo sabia identificar quem era aquela pessoa. Entendi. Então, numa pesquisa, por exemplo, para fins estatísticos, se eu guardar, deixar só, o importante é saber o sexo, a idade, não precisa saber o nome, a residência, o quanto eu conseguir ocultar e tornar aquele dado anônimo, não saber quem é o titular daquele dado, melhor. Então, para aquilo que eu posso, a lei me dá essa possibilidade de anonimizar e continuar guardando os dados para fins estatísticos, por exemplo. Então, eu posso saber lá que tantas pessoas de determinado sexo, numa determinada faixa etária, fazem uso de um determinado medicamento. Ou compram com mais frequência uma determinada substância lá na farmácia de manipulação ou de produto químico. Entendi. Mas isso não tem divulgação para terceiros. Para eu divulgar, eu preciso ter realmente a base legal que me dê sustentação para que eu continue. Poder fazer. Isso. Entendi. Tá? Maravilha. Então, com isso a gente já falou de consentimento, de obrigação legal, falamos um pouquinho, né? Minhas perguntas fizeram se antecipar as bases. Vamos lá. A terceira base legal são as políticas públicas. Então, essa está diretamente ligada ao poder público. Então, por exemplo, o governo lança um programa nacional, como a gente tem aí o Bolsa Família, que não é mais Bolsa Família, que mudou de nome, mas algum programa de assistência, né, de política pública. E ele precisa cadastrar as famílias em determinadas situações para poder se beneficiar daquela política. Então, para isso, ele pode tratar dado, porque está justificado em cima da política pública. É importante a gente dizer, Marcelo, que todas as entidades estão sujeitas ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. Isso não é só para iniciativa privada, não. Isso, inclusive o poder público. Então, quando é que o poder público pode tratar os dados, por exemplo? Então, na execução de políticas públicas. A questão da vacinação, né, que é bastante polêmico. Pode colher dados? Pode tratar esses dados? Pode, porque é uma política pública de contenção ou de prevenção de uma determinada doença. Né? Então, para qualquer campanha de vacinação, para a gente não polemizar muito, né, o que está no auge. Então, campanha de vacinação contra a poliomielite, que já está mais do que consolidada, né? Preciso cadastrar todas as crianças até 5 anos de idade, porque vão lá tomar as gotinhas. Então, quantas crianças foram vacinadas? Isso são políticas públicas de controle de uma determinada doença. Então, para isso, é permitido que se trate os dados. Aí, a quarta base legal é a de pesquisa. E aí, esse gera muitos questionamentos. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa, eu posso coletar dados? Não. A base legal de pesquisa, ela é exclusiva para os institutos de pesquisa. Então, se você é uma empresa privada e você está fazendo uma pesquisa de mercado por conta de um produto que você quer lançar, ele não se enquadra na base legal de pesquisa. Entendi. A pesquisa está lá, isso, tem que estar atrelada à atividade fim das empresas. Tá? A quinta base legal, que a gente já falou um pouquinho sobre ela, que é a execução de contrato. Então, se eu sou contratada para a prestação de um serviço, ou se eu sou contratada para a execução de um serviço ou para vender um produto, todos os dados que eu preciso para cumprir aquele contrato, eu posso tratar na base legal, né? Ou fundamentado na base legal de execução de contrato. Entendi. Aquele dado é necessário para eu cumprir o seu contrato. Então, por exemplo, lá no escritório, quando a gente vai fazer abertura de empresa ou uma reestruturação, e a gente precisa, para eu abrir a empresa, eu preciso dos nomes dos sócios, dos documentos dos sócios, né? A junta comercial me exige apresentar a cópia dos documentos dos sócios, então a gente vai ter acesso a tudo isso. E isso está fundamentado para eu entregar aquilo que o meu cliente contratou, eu preciso acessar aquelas informações. Então, esses dados legais. Agora, eu preciso armazenar? Não. Entendi. Tá?
Um dos direitos dos titulares e uma das obrigações trazidas pela LGPD é o descarte dos dados. Então, quando eu cumprir a finalidade, eu preciso descartar os dados. Eu não posso armazená-los. Tá? Ah, Renata, mas a lei me diz que é o caso do prontuário médico. Eu já cumpri o atendimento. A pessoa, né, no exemplo que você deu, já fez a cirurgia, ela já sarou. Por que eu tenho que armazenar ainda? Né? Então, eu sou obrigada a descartar? Não. Porque ali cessou a sua obrigação da execução do contrato, ele contratou uma cirurgia, vamos dizer assim, ou da tutela da vida, mas agora eu tenho uma legislação que me obriga a guardar aquele prontuário por um prazo. Então, agora, findou aquele prazo, eu sou obrigada a descartar o dado. Entendi. Porque não tem base legal que suporta você permanecer Porque eu não tenho outra base legal que me permita guardar. Eu posso anonimizar, eu posso guardar alguns dados para dizer que em tantos anos o hospital fez tantas cirurgias daquele porte ou daquela natureza? Posso. Se não tiver dados das pessoas, eu posso. Eu vou anonimizar todos os dados que eu não vou descartar e vou deixar o restante dos dados para fins estatísticos. Se você pensar nesse exemplo que você deu agora, as plataformas de cadastro de cliente nem deve estar preparada para isso, né? Como é que você exclui os dados e não exclui o produto, as rotinas, os procedimentos? Você lembra que eu falei que tem que ser um trabalho conjunto? Isso nem então, deve não adianta ter lido só um pedaço da lei ou dizer assim, o meu sistema atende a LGPD. Eu não conheço nenhum sistema hoje que você consegue apagar o cadastro da pessoa, né? De alguma forma, excluir. Mesmo que você exclui o sistema, isso deve ficar ainda em algum lugar. E não exclui tudo junto lá, o que ela comprou, o que ela fez, as frequências, imagina. Não, e aí? A preparação de ferramenta é gigantesca. Exato. Vamos lá. Então, uma outra base legal que me permite guardar dados ou tratar dados, né? É a execução regular do direito de processo. Então, vamos imaginar que não existisse uma obrigação legal que eu tenha que guardar lá os recolhimentos de FGTS e INSS do meu funcionário por 20 anos, 30 anos. Mas existe um direito dele me processar 2 anos depois da rescisão, de cobrar os últimos 5 anos. Então, para que eu possa me defender neste eventual processo trabalhista, eu preciso fazer a guarda desses documentos por 5 anos. Entendi. Até que termine o prazo que ele possa me processar. Então, esses documentos que eu estou guardando com base na execução, no direito da execução de processo, eu vou ter essa base durante o tempo de prescrição do direito daquela ação. Ou eu tenho um consumidor que está me processando por um determinado produto que eu vendi e a garantia não cobriu, enfim. Por quanto tempo eu vou precisar me defender ainda? Então, por esse tempo, eu vou ter que guardar aqueles dados. Tá? Uma outra base legal, que é a da proteção da vida. Então, quando é que eu posso acessar os dados da pessoa? Quando aquela pessoa estiver em risco iminente de vida. Tá? Então, por exemplo, a mãe, né, desesperada, o filho saiu faz 2 horas, não deu notícia, ela ligou na operadora do celular e mandou rastrear o celular. Né, a localização é um dado pessoal. Ela pode fazer isso porque ela acha que ele está em risco de vida, né? Não. Tem que ter um risco iminente. Alguém tem que ter visto a pessoa ser posta num carro com violência. Não, pode ser que ele esteja sequestrado. Né? Tem provas, tem justificativas. Então, aí sim, ele pode vir a ser processado. Processado não, utilizar esse dado como proteção à vida. Vou acessar lá a carteira da pessoa que está caída no chão porque eu preciso pedir socorro, avisar alguém numa emergência. Então, isso é um acesso a um dado pessoal, é um tratamento de dado. Entendi. Né? Então, eu posso, porque eu estou protegendo a vida daquela pessoa que está em risco aparente, risco iminente de vida. Está explícito ali. A tutela da saúde vai cair aí. Quem pode usar a base legal da tutela da saúde?
os profissionais de saúde. Porque fora esses profissionais, ninguém mais está capacitado a cuidar da saúde das pessoas. Entendi. É bem específico, então. Então, isso, tem bases legais que são muito específicas, né? De políticas públicas, a gente vai entrar aí agora numa bem crítica, que a gente, né, a mais brasileira de todas as bases legais. A Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil foi inspirada na lei europeia. Todos os princípios tem na lei europeia e quase todas as bases legais. Entendi. Uma saiu aí da brasilidade, que é a de proteção ao crédito. Proteção ao crédito. Isso, que é o tratamento de dados para você poder cobrar o seu crédito. Né? Na verdade, essa base de dados, essa base legal foi muito trabalhada pelos bancos, né? Eles é que exigiram que tivesse uma base legal para que eles pudessem continuar cobrando e protegendo o crédito, né? Para que o devedor não pudesse alegar, não, está tratando meus dados, eu não quero. E tem a questão do score, né? Porque antigamente não era compartilhado entre os bancos, hoje é compartilhado, né? Isso. Aquela questão da indiscriminação direta, porque eu sou do banco A e a pessoa teve uma má experiência comigo, eu vou baixar o score dela, ou dar criar alguma restrição para ela. E depois um outro banco vai ver o que eu fiz, não deveria em tese, né? Mas isso não é proteção ao crédito, porque você não está em débito ou você não tem uma dívida. Né? Isso precisa ser bem claro. A base legal de proteção ao crédito é para que você cobre algo que você que o titular esteja devendo, aqueles dados que são necessários para você encontrar e cobrar o titular. O seu devedor. Entendi. Para cobrança, efetivamente. Isso. Entendi. E, por fim, a gente tem uma base legal muito delicada, que é o legítimo interesse. Né? Ela não é um passaporte em branco. Ah, eu tenho legítimo interesse, porque eu faço marketing, porque a minha empresa é de roupa, então é meu legítimo interesse mandar publicidade para todo mundo, porque todo mundo usa roupa, ou todo mundo presenteia com roupa, ou todo mundo tem motivo. Não. Esse legítimo interesse, ele precisa passar por um teste. Né? Ele precisa comprovar 4 fases de um determinado teste. Se ele passar com êxito nos 4 testes, ele pode ser utilizado. Uhum. Tá? Então, quando tudo acabar, quando parecer que não tem mais luz no fim do túnel, não tem outra base legal, eu vou tentar ainda o legítimo interesse. Mas ele não ele não pode ser utilizado de maneira indiscriminada. Entendi.